Inostrancevia. Era um gorgonopsídeo, muitas vezes referidos como répteis semelhantes a mamíferos. Foi um habitante da Rússia pré-histórica europeia e da África do Sul e viveu aproximadamente entre 259 a 251 milhões de anos atrás, durante o final do Permiano. A estranha criatura pode ter sido a maior do gênero. Também era um predador de ponta. De longe, as características mais distintivas do gênero são os grandes caninos, que serviram como uma ajuda eficiente na subjugação das presas. Acredita-se que Inostrancevia tenha sido totalmente terrestre e percorria o deserto frio da Rússia pré-histórica. Como seu crânio era bastante grande, Inostrancevia tinha um pescoço relativamente longo e robusto, que sustentava a enorme cabeça enquanto caminhava. Tinha um crânio largo na parte traseira e um focinho alongado e levantado. O focinho era mais baixo e mais largo em Inostrancevia laiformes, e seu crânio era muito maior que o crânio de Inostrancevia alexandri. As órbitas oculares eram pequenas, enquanto as mandíbulas poderosas apresentavam dentes fortes adaptados para segurar e rasgar a pele. Os dentes eram finamente serrilhados nas bordas frontal e traseira. Além disso, eles foram comprimidos lateralmente. Estima-se que os caninos superiores, que se moviam para os lados da mandíbula quando a boca estava fechada, poderiam ter atingido de 12 a 15 centímetros de comprimento, sendo os maiores caninos conhecidos em terapsídeos não mamíferos. O pescoço da Inostrancevia era provavelmente bastante longo, podendo suportar a cabeça grande. Provavelmente consistia em 7 vértebras cervicais. As mãos e os pés tinham 5 dígitos. Os quintos dígitos não estavam ligados ao carpo ou ao tarso, respectivamente. Em vez disso, eles cresceram a partir da ulna e do calcânio. A pelvis tinha forma reptiliana. O fêmur tinha uma forma de S única e curva, e era mais longo que o húmero. A cauda era relativamente curta. Este animal era o maior membro dos gorgonopsianos, um grupo de répteis carnívoros semelhantes a mamíferos, terapsida, com dentes alongados semelhantes aos caninos dos tigres dentes de sabre que existiram durante a Idade do Gelo. Os dentes frontais, incisivos, estavam dispostos em arco de modo a suportar os caninos quando este agarrava e arrancava a carne. O Inostrancevia tinha uma mandíbula flexível e conseguia abrir a boca num ângulo alargado, semelhante ao do tigre dentes de sabre. Existiam 4 espécimes: Inostrancevia, alexandri, latifrons, uralensis e vladimiri. Os espécimes de Inostrancevia alexandri medem 3 metros de comprimento. Imagine que só seus crânios medem 50 centímetros de comprimento. Inostrancevia viveu nos territórios que hoje chamamos de Rússia e África do Sul, durante o final do Permiano. Nesse período, o território russo habitado pela Inostrancevia era um deserto frio. Isso significa que provavelmente teve verões quentes e secos e invernos frios e secos com pouca neve. O habitat provavelmente apresentava rios e lagos. O Inostrancevia era provavelmente um predador totalmente terrestre que se movia com um andar ereto. Seus membros provavelmente estavam posicionados quase verticalmente em vez de horizontalmente. Contudo, este terapsídeo provavelmente não poderia ter movido seus membros muito para frente. É amplamente aceito que as gorgonopsias eram criaturas noturnas e sua visão estava adaptada a condições de pouca luz. Apenas Clelandina foi confirmada como estritamente diurna. Essa característica comportamental não foi estudada em Inostrancevia, mas não podemos descartar a possibilidade de que ela preferisse caçar durante a noite. A Inostrancevia pode ter praticado uma técnica de caça de morder e recuar. Nesse caso, ele emboscaria sua presa e lhe daria uma grande mordida. Então, enquanto a presa tentava escapar, o predador a seguia e eventualmente desferia uma mordida fatal. Em relação à sua forma de reprodução, cientistas tentaram adivinhar alguns aspectos reprodutivos dos terapsídeos, comparando-os com os mamíferos. Por exemplo, eles sugeriram que os terapsídeos podem ter tido aberturas anais e urogenitais, musculatura facial semelhante à dos mamíferos, especializada para sucção, e glândulas mamárias.
O grupo Synapsida foi historicamente dividido entre Pelicossauria e Therapsida. Embora os pelicossauros provavelmente tenham evoluído no Carbonífero superior, os terapsídeos provavelmente apareceram durante o Permiano Médio. A principal causa de sua extinção foi a atividade vulcânica das armadilhas siberianas, que levou a múltiplas perturbações climáticas que destruíram seus habitats. Os gorgonopsianos foram posteriormente substituídos por outros animais terrestres, como suaropsídeos e mamíferos. Alguns gorgonopsianos já haviam desaparecido antes disso, sendo substituídos por grandes pterocéfalos. Inostrancevia, uma gorgonopsia, apareceu há 259 milhões de anos e viveu cerca de 8 milhões de anos. Acredita-se que os Inostrancevia migraram para a África do Sul após a extinção dos Rubigenes e, como tal, substituíram o seu nicho ecológico e tornaram-se predadores de topo no respectivo território africano. O Inostrancevia é frequentemente retratado perseguindo um Scutosaurus, o que indica que o Pareiasauro pode ter representado uma fonte alimentar significativa. A descoberta de Inostrancevia marca um evento paleontológico significativo, pois foi a primeira evidência da megafauna sul-africana na Rússia. Por ser um predador de ponta, estudar a aparência e o comportamento da Inostrancevia ajudou os cientistas a delinear uma nova perspectiva sobre o ambiente russo do Permiano superior.